Voltamos, vou ler mais um textozinho mais adiante, entrando já no capítulo 4 dessa Epístola de São João, primeira Epístola de São João, e vamos acompanhar do 1 até o 6, porque a gente já fecha todo esse texto aí. São João vai dizer à sua comunidade: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Dele ouvistes dizer que virá, e agora ele já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e vós os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu penso que isso aqui, eu acho que esclarece exatamente a intenção de São João, que eu vejo São João, desde o capítulo 1, falar e repisar sempre as mesmas condições. Permanecer no amor, não se deixar levar por falsos profetas, né? Todas essas condições para que você não caia realmente em erros, né, Maíla? Aqui ele está colocando para a gente essa condição de que a gente deve ter esse espírito de vigilância e de consciência de que nem tudo que chega a nós é de Deus. Principalmente aqueles que negam quem seja Jesus Cristo. Uhum. Esses são os verdadeiros falsos profetas. E se ele está alertando isso aqui nessa epístola, é sinal de que na comunidade a situação deveria estar acontecendo exatamente assim. Pessoas que estavam colocando aí outros ensinamentos que não fossem os ensinamentos verdadeiros. Aí o critério da verdadeira mensagem é reconhecer a divindade e a humanidade do Cristo. Então é um alerta muito importante que João coloca aqui para nós. E esses são anticristos. Se a gente lembrar dos capítulos anteriores, lá do capítulo 2 que a gente estudou, ele fala que esses anticristos estão dentro da comunidade. Uhum. Ou seja, semeando essa dúvida, essa discórdia e nos levando aí a nos desviar desse Cristo verdadeiro. Uhum. Padre Carlos, eu vejo assim, para nós que temos uma caminhada de família, já desde muito criança, inseridos na igreja, às vezes fica mais difícil para a gente perceber esses sinais de anticristo, porque a gente vive, parece que num mundo muito assim, temperado, muito equilibrado, então, às vezes passa despercebido. Mas tem pessoas que não têm caminhada nenhuma, né, Padre? E a gente vê no mundo fora aí, esses anticristos saltando e falando de um Deus que engana muitos que estão desprevenidos, né? E às vezes de forma até muito agressiva, agredindo realmente o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que chegam a nos arrepiar. São fatos que a gente não quer acreditar, são casos tão sérios de bruxarias e de coisas assim muito pesadas, né? E que como a gente não faz parte desse métier, para nós parece até coisa muito longe, inacessível, mas estão aí, ao nosso redor, né? Os fatos assim dessas violências ou dessas coisas que são tão contrários, né, à nossa fé se multiplicam o tempo inteiro ao nosso redor. Não há dúvida nenhuma a respeito disso. Presenciamos dia a dia, desde a corrupção que desvia, né, o dinheiro que seria para o bem de todos e vai embolsado, vai para contas no exterior. Isso daí também é algo terrível, mata de fato muita gente. E destrói muita sociedade, né? Destrói totalmente. E aquelas coisas que se tornam tão corriqueiras, infelizmente, né? De matar o vizinho, né? Por qualquer motivo, banalidades e assim por diante. Então, evidentemente que tudo isso aí é uma falta, não só de fé, mas é uma falta de humanidade.
né? Porque qualquer ser humano que tenha um pouco de consciência, que tenha um mínimo de educação do que a pessoa humana, iria evitar essas coisas, e não se evita. Hoje em dia é banal, né? Mas aqui no caso, né, da carta, ele está falando de algo muito específico, né? E que é uma preocupação que já aparece desde o Evangelho também, não apenas aqui na carta, a respeito desse ensinamento daquele que nega que Jesus veio na carne. Então vamos lembrar, lá no prólogo de São João do Evangelho, ele já coloca, né? Acampou no meio de nós, né? O Verbo se fez carne e acampou no meio de nós. Então é uma preocupação e está justificada, porque muitos entenderam, né, ou mal entenderam do próprio Evangelho de João, que Jesus era alguém tão extraordinário, né, tão igual ao Pai, que já não seria homem verdadeiramente, né? Toda a preocupação do conhecimento da gnose, né, que nega que a parte humana possa ter seu lado positivo, sempre vê a matéria como algo negativo e outras tantas preocupações. Então aqui nesse momento da carta, falou dos mandamentos, falou do amor ao próximo, desse conhecimento de Jesus, e aqui está chamando a atenção, né, para esta questão que é fundamental também no que nós podemos conhecer a respeito de Jesus, da pessoa de Jesus, mas também do que é a vontade do Pai e do que é toda a criação. Ele fala aqui do mundo, né, como algo negativo, o mundo como aquilo que rejeita o que é de Deus. É uma linguagem do Evangelho de João, naquele dualismo, né, preto e branco, luz e trevas, etc. Mas, por outro lado, o mundo no Evangelho de João e aqui na carta tem o seu sentido positivo da criação de Deus, né? E tudo que Deus cria é bom. Então, a gente não pode dizer, como alguns então parece que pretendiam ali, que se o Verbo, né, que é Jesus Cristo, se encarna, né, se torna pessoa humana, se torna carne, isso seria algo negativo. Não é. Deus está vindo ao nosso encontro através do Verbo, que se torna Jesus Cristo, para resgatar a nossa condição humana, que é fraca, Aqui essa tradução aqui da Bíblia do Peregrino fala: quem não confessa que Jesus veio em carne, ele acrescenta mortal, para dizer, né, que está dizendo do aspecto negativo, ou fraco pelo menos, do ser humano, que também é resgatado. Por isso mesmo, né, que quando a gente fala, como a gente estava dizendo aqui, não é somente uma questão de fé, é uma questão de humanidade, é exatamente perceber, né, que o ser humano, mesmo que você não tenha fé, precisa ser valorizado e respeitado. Mesmo a nossa natureza humana, se você não tem fé, também precisa ser respeitada. Quem tem fé, ainda mais, né? Porque acredita que o mundo, a natureza e o ser humano ali dentro é criação de Deus. É algo sagrado, é algo querido, né? Positivamente. Então, o ponto aqui, né, que ele está falando, quando fala do anticristo, que já estão, né, não somente já vieram ao mundo, mas estão na comunidade, são esses que querem negar que Jesus se tornou realmente pessoa humana, encarnada, com a nossa natureza mortal também. Morre na cruz, né? Enquanto que alguns negariam até mesmo a morte de Jesus no sentido corporal da cruz. Então, o versículo 2, ele fala, né? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne mortal vem de Deus. Depois, o versículo 3 enfatiza de uma maneira muito subliminar ali, que a gente mal percebe, mas todo espírito que não confessa Jesus não vem de Deus. Aqui ele tira o Cristo, deixa só a palavra, o nome Jesus, para dizer aquele homem Jesus, humano, né? Frisando muito bem essa questão, né? Não é uma coisa falar de Jesus, outra coisa falar de Cristo, como alguns às vezes colocam. É falar de Jesus, que é o Cristo. Quer dizer que cometemos um erro quando nós apenas enaltecemos a primeira pessoa da Trindade, Deus, e esquecemos Jesus como sendo aquele que realmente veio encarnar a vontade do Pai, mostrar o rosto de Deus e dizer: todos vocês estão salvos, né?
Nós vemos aí tantos conceitos religiosos, tantas perseguições religiosas em nome de um Yahvé, desprezando todo e qualquer amor que Jesus veio e pregou, né? Isso. É uma heresia, na verdade, né? Olhar somente esse Jesus como Jesus Cristo, o Deus, né? A segunda pessoa aí da Trindade, e não reconhecê-lo como homem, sem deixar de ser Deus. Então, quem professa um espírito da verdade, o espírito de Deus, e é de Deus, é aquele que reconhece Jesus, que veio, que se encarnou, que habitou no meio de nós, e esse Deus presente nele que nos resgatou do pecado. Então, para que nós estejamos ligados a ele, nós temos que ter essa consciência de que uma natureza não exclui a outra. Isso é o critério da verdadeira mensagem que a gente anuncia e que vive dentro da comunidade. E é bom aqui a gente, com todo respeito, né, falar a respeito da doutrina espiritualista ou kardecista, porque vocês sabem muito bem qual é o ideal da doutrina de Kardec e outras linhas espiritualistas, é você desencarnar, deixar a matéria para ficar só o espírito. E muitas pessoas enxergam Jesus dessa maneira ainda hoje, apesar de que, né, os evangelhos, o Evangelho de João também coloca fortemente o quê? Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com aquele mesmo corpo, como nós também ressuscitaremos com o nosso mesmo corpo, transformado e glorificado, mas é o mesmo corpo, né? Tanto que diz lá, bota aqui a mão, né? Bota aqui o dedo, pro Tomé que não queria acreditar. Para dizer, é o mesmo, não desencarnou. E ele ficou 40 dias aqui para mostrar isso, né? Comeu, etc. Eu comi, conversei, participei, entrei e saí das reuniões com vocês. É um corpo glorioso, diferente, sim, mas não deixa de ser o mesmo corpo. A identidade é a mesma, né? A mesma pessoa. Por isso que eu estou colocando aqui essa questão do espiritualismo, que muitas vezes aqueles que se professam cristãos também se professam espíritas, ou aceitam as duas coisas, misturando um pouco, né? É diferente a proposta, né, do que essas linhas espiritualistas então colocam. Você deve desencarnar, vai para outro plano diferente e vai evoluindo, já não é mais carne, né? Agora eu não sei o que é, mas do cristianismo que professa o corpo também, né? Não, como falamos, não apenas agora como criação de Deus, mas como aquilo que vem ser resgatado e elevado, né, a uma condição gloriosa. Isso também, Maíla, vem também trazer uma mensagem muito forte, que é o respeito que Deus tem pela identidade de cada um, a identidade física, que faz com que eu não seja confundido no meio de tantos, né? Então Jesus não estará com outra identidade, a não ser aquela que ele se manifestou aqui na Terra. Sim, isso é próprio do plano de Deus. Deus, quando nos cria a sua imagem e semelhança, então dignifica nós como seres humanos. Por isso que o próprio Filho desse Deus, sendo Deus, assumiu a condição humana, para dignificar realmente esse ser humano, esse corpo, esse templo do Espírito Santo. Então, quando a gente tira da natureza humana essa dignidade, fica somente com esse espírito aí, a gente nega o próprio plano de Deus, a própria vontade de Deus, a verdade aí, a criação de Deus em nós. Deus Pai e o Espírito Santo são apenas espírito. Os anjos são seres espirituais, não têm corpo. Mas Jesus se encarnou e nós somos pessoas como nós somos e não vamos passar a ser diferente dessa natureza, que somos espirituais e corporais ao mesmo tempo. E isso vai ser para toda a eternidade. E quando nós confessamos a comunhão dos santos que nós vamos viver na eternidade, nós estamos nos referindo a essa troca também de conhecimento, de identidade, nós conhecermos os nossos pais, nossos avós, nossos parentes que se foram, todos realmente fisicamente, como eles se mostraram aqui, num corpo glorioso e transformado, mas sem perder aquela identidade que eles foram. Sim, até pelo fato que, se a gente recorda todos aqueles textos de Jesus depois da ressurreição, como que eles reconheciam Jesus? Se ele fosse diferente de tudo que ele
era até então, Aham. como eles reconheciam? Às vezes não tinham dificuldade em reconhecer, mas depois Sabiam que eram reconheciam, ele. né, Sabia dava que era essas ele. mostras físicas Era também. diferente? Era. De alguma maneira ele tinha Não algo era o diferente. mesmo, era não aprimorado. Até pelo fato que já tinha Aham. ressuscitado. Mas não era alguém totalmente diferente do que era antes, né? Uhum. E essa é uma grande certeza que nos traz essa esperança enorme de que faça o melhor possível aqui, porque a maquiagem não vai disfarçar. Nós vamos subir com o rostinho maravilhoso que o Senhor nos deu, essa característica que cada um de nós tem, e vamos nos identificar. Essa é a esperança do cristão, essa é a esperança e a certeza de que todos nós estaremos juntos, e é bom entendermos isso para que a gente possa ter esse encontro cada vez mais forte, mais firmes, alicerçados na fé. Fiquem com Deus, eu quero agradecer a presença de nossos mestres. Vocês também estejam em Deus. Obrigado, Padre Carlos, Maíla, obrigada. Que você nos acompanhe em casa. A Ana que está sempre conosco aqui. Obrigada, fiquem com Deus e até lá. Próximo programa, Página da Bíblia.